não tem como não falar, eu já quero começar falando desse cidadão, que a gente acompanhou poucos dias atrás, inclusive, a coletiva do Duílio, né, falando sobre ele também, o anúncio do Flamengo, dele ser o novo técnico. Eu queria começar com o Cereto, para que o Cereto fizesse um balanço sobre o que foi a passagem de Vitor Pereira no Corinthians, Cereto. Olha, foi só razoável. Eu fui muito crítico ao Vitor Pereira e não entendia por que a torcida do Corinthians tinha uma idolatria pelo Vitor Pereira. Você pega os números dele, ele não atinge 50%, né? Fica abaixo de 50%, acho que 49% o aproveitamento do Vitor Pereira. O aproveitamento dele em jogos dentro de casa, na arena, na Neoquímica Arena em Itaquera, é muito bom, né? Chega quase a 80%, passa de 70%, mas o aproveitamento fora de casa é péssimo. É muito ruim, quase não ganhava de ninguém. Aí fica a última impressão, que é aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, onde o Corinthians quase ganhou do Flamengo por uma bola na trave do Fagner ou por um chute para longe do gol do Vital. O Corinthians não foi campeão, né? Pelos 2 pênaltis desperdiçados. Tivesse sido campeão, é claro que a nossa análise sobre o Vitor Pereira como técnico seria outra. Eu sou daqueles que acreditam que técnico bom é o que ganha campeonato, sabe? Eu sou resultadista. Ganhou campeonato é técnico bom. Não ganhou nada, aí é técnico bem razoável. Agora, você vai falar do Vitor Pereira, você tem que falar. Não tem como você não falar da maior traição. Foi a maior traição da história do futebol. Foi a maior sacanagem da história do futebol. O Vitor Pereira é um Judas, e eu falei, fui muito crítico no meu canal e nas redes sociais a respeito disso. Foi o maior chapéu que o Corinthians tomou. É uma vergonha o que aconteceu com o Corinthians. Agora, é uma questão de caráter. Ele é um mau caráter. Ele é o Judas. E é bom dizer ao torcedor do Flamengo, e aqui a gente fala do Corinthians, mas só um recado, que o Flamengo teve um sucesso gigantesco no comando do Jesus. O Judas é outro personagem na história, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o curioso é que é o seguinte, o Vitor Pereira ele tem ainda mais 2 dias de contrato com o Corinthians. O contrato dele acaba agora dia 31 de dezembro. E durante esse período todo em que foi ventilado e foi especulada essa conversa do Flamengo com o Vitor Pereira, ele tinha contrato com o Corinthians. E isso começou ali na metade de novembro, parece. Né? Acabou. A falta de ética já vem de longe. Né? E outra coisa, inclusive a gente conversava aqui antes, Cereto e o Micheletti, para mim o Flamengo... Ele não tem culpa, ele foi lá procurar um técnico que atendesse os problemas dele. Mas, por outro lado, é um técnico que está empregado. Ah, o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Andrés, o Duílio, inclusive na coletiva, falou que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Isso não é contra o Flamengo, não. Isso é algo normal dentro do futebol, mas que não é normal na vida. É mais ou menos o seguinte, o cara conheceu uma pessoa, essa pessoa é casada. Aí ele vai lá e fica em cima da pessoa, ela é casada. Espera a pessoa separar e você conversa com ela, pô. Você tá traindo, é traição, cara. Não pode fazer isso. Mas esperar o que da diretoria do Flamengo em relação a isso? A diretoria do Flamengo que não pagou todo mundo pelo desastre do Ninho do Urubu, os garotos. Né? Essa diretoria do Flamengo que manda técnico sem motivo embora. Né? Que contrata Gabigol por milhões. Né? Então a gente não pode esperar muita coisa também. Não estou dizendo que o Gabigol não mereça, tá? Mas, por exemplo, você paga milhões no Gabigol e você não tem dinheiro para pagar para familiar que perdeu aí um garoto aí, né? Vítima do incêndio aí no Ninho do Urubu. Quer dizer, é complicado, né? Você exigir bom senso, ética, respeito de pessoas assim. Desculpa. A diretoria do Flamengo hoje contas, assim... mostra que é aquela coisa da lei de Gerson. Não, a sujeira do Vitor Pereira... É levar vantagem em tudo. Não, a sujeira do Vitor Pereira é tão grande, mas é tão grande, que o que o Flamengo fez... É menor. É de boa, é menor, suave. É menor, suave. Porque envolver, hein, Cereto? O cara envolver verdade, a família, cara. Mas na verdade a sujeira é total. Né? Isso que eu tô falando. A sujeira vem dos dois lados. Né? E o Corinthians acabou sendo traído, como disse o Cereto, foi a maior traição da história do Corinthians. Eu nunca vi uma coisa desse tipo, envolvendo familiar, inclusive, né? Porque às vezes a gente tinha história que brincava, né? O Valber no tempo de São Paulo matou
2 avós, 5 avós e não sei o que lá, tal, para não ir em treino do São Paulo, né? Tinha essa história, né, que o pessoal falava e o Tele Santana tinha que engolir algumas histórias desse tipo. Mas você brincar com uma situação, uma doença na família, é algo totalmente sem caráter, é um canalha. É um canalha. O que o Vitor Pereira fez é um canalha. Além de ser um treinador que fez um serviço muito mal feito no Corinthians, na minha opinião. Eu acho que ele foi encantador de serpente. A torcida do Corinthians, eu não entendi essa idolatria, não sei se é porque o cara é europeu, porque o cara chegou valorizado aqui, porque o Palmeiras já tinha um treinador português, então o Corinthians também tinha a necessidade de ter um treinador europeu, um treinador português, porque o Flamengo teve, eu não sei se foi modinha, não sei o que aconteceu, mas aí que tá. Treinador bom, como disse o Cereto, treinador bom é aquele que ganha, na minha opinião. Então, não adianta. Os números do Vitor Pereira, para mim, são bem modestos no Corinthians. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. Eu brinco sempre que vice-campeão da Copa do Brasil, Jair Ventura também foi. E com um time mais limitado, inclusive. Né? Não estou dizendo que o trabalho do Jair Ventura tenha sido bom, tenha sido melhor do que o do Vitor Pereira, não. Mas se você pensar friamente... Os 2 trabalhos, um foi vice-campeão da Copa do Brasil, o outro foi vice-campeão. Um não caiu no Brasileiro, o outro também não caiu. Garantiu vaga na Libertadores. Pô, o Corinthians chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro um bom tempo. E ele não segurou o rojão. Um técnico que não ganha uma partida do Always Red não tem condição. Perdeu lá, e não é desculpa a altitude, não. Porque o Boca Juniors foi lá, o Deportivo Cali foi lá e se deram melhor. E não conseguiu ganhar do time reserva do Always Red, que o Always Red já estava desclassificado e ele fez uma lambança na escalação, né? Aquela coisa de rodar muito. O Corinthians não tinha mais jogada ensaiada, gente. Você acha que o Corinthians ia fazer um gol como a Holanda fez contra a Argentina, em cima da hora, na Copa do Mundo? Porque não tinha uma jogada ensaiada. O Corinthians não tinha entrosamento. E ele não conseguia administrar bem o grupo, porque o grupo estava rachado também. Isso daí vai acontecer, isso daí no Flamengo, pode escrever. Não é desejar mal pro Flamengo, em relação, um detalhe em relação a essa traição, amigos, é a seguinte, o Corinthians já teve outras traições na história, né? Por exemplo, o Ricardinho, que foi para São Paulo, foi péssimo também à época. O Rincon, à época, foi pro Santos, lembra? Pegaram pesado com o Rincon, jogaram a torcida, jogou moedas tudo isso daí. No Rincon. O Guerreiro, mais recentemente, saiu do Corinthians e foi pro Flamengo, não renovou o contrato com o Corinthians e foi pro Flamengo. Mas dessa vez, a desculpa... Teve uma vez o Rivaldo treinou pela manhã no Parque São Jorge, à tarde foi apresentado no O Rivaldo tinha um Uno Turbo amarelo, eu me lembro até. Ele saiu com esse Uno Turbo, nem combinava, né? Porque o Rivaldo é grandão, né? Tinha um Uno Turbo amarelo e era sócio do Corinthians. O Rivaldo treinou pela manhã no Corinthians e à tarde foi apresentado pelo Palmeiras Parmalat. Um negócio surreal também que aconteceu. Surreal. Então isso aí vai acontecer, né? Vai acontecer, infelizmente. É péssimo, mas vai acontecer. Agora, dessa vez, a desculpa do Vitor Pereira foi a sogra. E aí, a sogra que está com Alzheimer. Você colocar a desculpa... E ele disse que ele estava saindo de lá para ir para casa. E ele não foi para casa em nenhum momento, ele ficou de férias no Brasil. Foi pro Rio de Janeiro, né? Litoral Norte, e outro detalhe, Maresias, Paraty. Exatamente, foi lá conhecer as praias do Nordeste. E outro detalhe que é mais grave, isso é informação, ele fechou contrato com o Flamengo no dia 17 de novembro. O dia 13 de novembro foi o último jogo dele no comando do Corinthians. Aliás, ele nem comandou o Corinthians. Quem comandou foi o Felipe Almeida, o auxiliar. Ele foi expulso no penúltimo jogo anterior e estava suspenso. E aí, 4 dias depois, ele assinou o contrato com o Flamengo. É de uma canalice, é de uma sujeira absurda. Quem é que me garante que esse Vitor Pereira já não estava negociado com o Flamengo nas finais da Copa do Brasil? Quem é que me garante isso? Agora ninguém pode me garantir. E mostra assim o tamanho do que ele fez. O que ele fez foi uma coisa tão pesada que até você citou agora o auxiliar dele, né? Que o auxiliar foi contra. O auxiliar foi contra. O Kia, que é o empresário dele, né? O Kia, que é empresário dele, foi contra.
Cara, assim, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso na história do futebol, cara. Isso pra mim, daí mostra que o mundo, eu nunca vi, cara. Pode ter o- acontecido em algum lugar que eu não conheça, em algum outro país, mas que eu lembro de Depois, futebol. quando falam que o ser Desde humano quando é uma acompanho, experiência que deu cara. errado, né? Eu acho que é um bom exemplo, né? Porque é um exemplo de é uma traição jamais vista. Eu acho que olha, é, o Corinthians contratou uma vez o Júnior, o Leovigildo Júnior, e eu achei que ele foi um tremendo faltou bom senso para o Júnior, que foi um craque de bola, né? Sem dúvida nenhuma, foi um craque de bola, até um grande comentarista. Eu acho que é um cara que entende bastante de futebol. E ele foi contratado para ser técnico do Corinthians em 2003 e acabou ficando 10 dias no cargo. E eu achei, na ocasião, uma sacanagem do Júnior ficar 10 dias. Mas o Júnior foi muito mais leal. Ele viu que não dava. Ele viu que não condições, dava. Eu saiu acho que ele fora. poderia ter visto antes, né? Ter avaliado antes. E ficou pouco tempo no Corinthians, ficou 10 dias. Eu achei assim, pô, não deveria ter estudado mais o Corinthians, ter um conhecimento melhor, se aprofundar mais o que estava acontecendo no Corinthians, a situação, inclusive financeira do Corinthians. Mas aí ele justificou e saiu fora. E muito corintiano, na ocasião, ficou pé da vida com o Júnior. Mas isso daí, pô, é fichinha, né? E muito se esperava de qual seria a postura da diretoria do Corinthians em relação ao que o Vitor Pereira falou, né? E 2 semanas atrás, ou 1,5 atrás mais ou menos, o Duílio convocou uma coletiva, né, pela manhã e falou sobre o Vitor Pereira. E ele se mostrou também muito decepcionado porque a entrevista do Duílio com o Vitor Pereira lado a lado, quando o Duílio praticamente funciona como um advogado do Vitor Pereira, justificando por que ele não continuaria, dando razão a Só ele. uma correção, não é 2013, é 2004, vai continuar. Dando razão ao Vitor Pereira, explicando, e meio que passando um pano para a torcida do Corinthians, como dizendo assim, ó, o Vitor Pereira ele faz parte da nossa história. O Vitor Pereira, aí muitos dizem, né, o Cascão falou, acho que o Neto falou também, que o Duílio levava o Vitor Pereira para almoçar na casa dele. Ele abraçou o Vitor Pereira, abraçou a causa da família dele. E depois vem uma notícia dessa, cara. É que é difícil virar. A gente tá falando muito sobre isso, porque é difícil virar essa página, cara. A gente tá no ano ainda do que aconteceu, né? A gente daqui a pouco vai projetar também Fernando Lázaro, que se o Romero é uma boa pro Corinthians ou não, a contratação e tal, enfim. Pra gente, de repente, botar um ponto final nessa palhaçada que o Vitor Pereira fez com o Corinthians, Cereto. No final dessa história, imaginando o ano que vem, você acha que o Vitor Pereira tem vida longa no Flamengo ou o que ele fez vai pesar no vestiário do Flamengo lá também no Ninho do Urubu? Quando acontecer alguma coisa, os caras vão virar e falar assim, ele é mentiroso, cara. Vou acreditar nesse cara, esse cara não tem palavra. Eu não desejo mal pra ninguém, jamais vou desejar. Mas posso desejar toda a falta de sorte do mundo pro Vitor Pereira, né? Espero que ele seja um grande azarado no Flamengo e que tudo de errado aconteça do ponto de vista da falta de sorte. O que é uma falta de sorte? Chegar uma final de Libertadores, Corinthians e Flamengo, por exemplo, em Itaquera, vai para decisão por pênaltis e o Flamengo perde na decisão por pênaltis. E o último pênalti quem bate isso. é o Roger Guedes e faz assim pra ele. E como é que Exatamente, vai ser? seria... Falando sobre isso, como é que vai ser? Se bem que eu acho que ele não vem para Itaquera, viu? Acho que no jogo, então, no como é jogo que em será que vai ser Itaquera o o Vitor encontro Pereira do vai dar Vitor um jeito. Pereira com a torcida do Corinthians em Itaquera, hein? Rapaz. Ele não vai acontecer, ele vai ser expulso antes. Vai ser expulso num jogo antes para não vir para Itaquera.